Seja bem-vindo, seja bem-vinda, é uma alegria ter você por aqui. Esse é o 4º episódio da nova linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Judiciais. Esse programa tem o propósito de colocar você na linha de frente do mercado de recuperações judiciais. Então, se você pretende colocar no seu portfólio ou no portfólio do seu escritório trabalho com recuperações judiciais, essa linha editorial é simplesmente imperdível. E ela é destinada a advogados, a contadores, a economistas e a administradores, porque esses profissionais também podem atuar no mercado de recuperações judiciais. Eu estou me referindo à administração judicial. Mais ainda, esse mercado é formado por 3 grandes nichos: promoção de recuperação judicial, assessoria a credores e a atuação como auxiliar do Poder Judiciário na figura do administrador judicial. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador desse canal que divide com você conteúdos importantes de direito empresarial, sobretudo do tema recuperação judicial. O 4º episódio é absolutamente provocativo, quem sabe o mais curioso, o mais instigante, a quem pretende ingressar nesse mercado. O tema é: quanto você pode ganhar com uma recuperação judicial? Eu quero lhe dizer a quem esse episódio não se destina. Se você é empresário e quer compreender melhor o tema recuperação judicial, eu recomendo fortemente que você visite o conteúdo, o momento ideal para se ingressar com o pedido de recuperação judicial. É um vídeo que navega entre o direito, a contabilidade e a administração e coloca na mesa as variáveis que você deve prestar atenção antes de ingressar com o pedido de recuperação judicial. Se você está se preparando para a carreira pública, é estudante, é concurseiro, eu sugiro que você não siga acompanhando esse vídeo, porque eu não vou construir uma compreensão artigo por artigo da Lei 11.101, que deve ser a sua expectativa. Agora, se você pretende ingressar na carreira pública tendo em vista uma regularidade de remuneração e o prestígio que eventualmente a carreira pública constrói, fica por aqui que o trabalho com recuperação judicial permite alcançar esses 2 objetivos, honorários com regularidade e prestígio. Tá bem? Se você é curioso, curiosa e quer entender alguma coisa sobre esse mercado, talvez também não é aqui o seu lugar. Agora, se você pretende trabalhar com recuperação judicial, fica por aqui, pegue uma água, um café, um suco, um refrigerante e me acompanhe nesse episódio, que quem sabe seja o episódio mais atraente, pelo menos do ponto de vista financeiro, que você vai ver nessa linha editorial. Tá bem? Olha só, antes de prosseguir, se você está gostando dessa linha editorial, eu quero que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e me envie perguntas. Me envie sugestões de temas que eu vou ter imenso prazer em responder, em acompanhar, em dialogar com você, tá bem? Então, pausa, faça isso e volta para cá, porque o tema é: Marcelo, quanto eu posso ganhar com uma recuperação judicial? Bom, eu poderia ser sacana e trazer o exemplo de uma grande recuperação judicial. Eu poderia cogitar hipóteses sobre os honorários que os advogados que estão promovendo a recuperação judicial das lojas americanas contrataram. Eu poderia trazer à mesa também os 94 milhões que os administradores judiciais das lojas americanas, da recuperação judicial das americanas, solicitaram ao juízo. E eu vou dizer, esses 94 milhões não desbordam da razoabilidade. Nós estamos diante de uma recuperação judicial cujos valores superam 40 bilhões. Portanto, o trabalho e a responsabilidade desses administradores judiciais autorizam o pleito no patamar que eles fizeram, 94 milhões. Agora sim, isso pode parecer muito, isso pode parecer uma mega-sena, isso pode parecer um valor fora da curva, mas o que importa aqui é que o trabalho com recuperação judicial envolve sempre valores expressivos, por uma razão muito simples. Honorários expressivos só são alcançados quando os valores envolvidos nas ações são expressivos. Eu não estou falando de achismo, eu estou falando simplesmente uma obviedade. Você terá honorários expressivos se os valores envolvidos nos processos que você atuar forem expressivos. Simples assim. Mas, claro, eu não vou tratar aqui de grandes recuperações judiciais, até porque nós estamos trabalhando com você que está ingressando nesse mercado.
eu vou tratar aqui de um exemplo prático que eu já vivenciei de uma recuperação judicial, que eu vou chamar aqui recuperação judicial pequena. Pequena quanto, Marcelo? Pequena, uma recuperação judicial que envolve 2,5 milhões de reais. Tá bem? Uma empresa de pequeno porte cujo endividamento está nesse patamar. E quando eu falo 2,5 milhões de reais, eu estou falando dívidas com fornecedores, com instituições financeiras, com trabalhadores e alguma coisa tributária. Mas vamos deixar fora o tributário e vamos deixar 2,5 milhões de reais sobre créditos concursais, ou seja, créditos que se submetem ao plano de recuperação judicial. Parênteses, Marcelo, se tivesse crédito quirografário, você não iria contratar honorários relativos a esses créditos? Eu iria contratar sem dúvida. Por quê? Porque a pactuação dos créditos que não se submetem ao plano de recuperação judicial também é feita por meio da recuperação judicial. Eu vou repetir. Por mais que existam créditos extraconcursais, eu estou falando do crédito tributário, eu posso falar também do crédito decorrente de contrato de alienação fiduciária, por mais que esses débitos, do ponto de vista da empresa, sejam débitos extraconcursais, fato é que você vai administrar esses créditos repactuando-os no bojo da estratégia chamada recuperação judicial. Portanto, é legítimo que você contrate seus honorários também tendo em conta os créditos extraconcursais. Mas aqui eu não vou complicar muito, eu estou falando só de honorários. Então, se você não compreendeu bem o que são créditos extraconcursais e créditos concursais, esqueça isso, isso é detalhe. Você vai aprender me acompanhando e vamos voltar para o tema central, uma recuperação judicial de 2,5 milhões, com credores trabalhistas, credores, instituições financeiras, credores, fornecedores. Tá bem? Esse é o caso. Só para a gente contextualizar um pouco mais, meu caro colega, há dezenas, quiçá centenas de empresas nessa situação no seu entorno. Ao final, eu vou compartilhar uma sacada importantíssima. Então, se você está interessado nesse assunto, se você está interessado em ingressar no mercado de recuperações judiciais, se você está interessado em compreender a dinâmica de honorários e uma recuperação de 2,5 milhões, você vai estar absolutamente interessado para o final, ou interessado no final dessa conversa, quando eu vou compartilhar uma sacada que talvez você ainda não tenha percebido. Vamos lá, 2,5 milhões. Qual é a contratação que eu faço? Bom, meu caro colega, eu vou lhe indicar as balizas de 10% a 15%. Tá bem? De 10% a 15%. Ah, essa é uma baliza teórica? Não, essa é uma baliza prática, essa é uma baliza de mercado. Eu já fiz isso. Mas para facilitar ainda mais a nossa conversa, eu vou lhe indicar que em uma recuperação desse porte, os honorários podem ser facilmente contratados por 12,5% do valor total devido. Então, você pode contratar os honorários de uma recuperação judicial de 2,5 milhões a partir do parâmetro de 12,5% do valor total. Tá bem? E para facilitar, claro, eu já fiz esse cálculo, porque eu estou organizando essa linha editorial com muita antecedência e com muito cuidado. E o cálculo 12,5% de 2,5 milhões diz respeito a precisos 312.500 reais. Então, 312.500. Claro, se você apresentar esse número para o seu cliente que já tem esse grau de endividamento, ele não vai fechar o contrato. E isso significa que você deve explicar para o seu cliente que recuperação judicial é um dos poucos, quiçá o único processo que se paga do ponto de vista dos honorários advogatícios. Porque você vai oferecer ao seu cliente a possibilidade de renegociar todas as suas dívidas, o que permite absorver esses valores na renegociação. Mais que isso, eu ouço alguns colegas falando equívocos do trabalho com recuperação judicial. Um deles, Marcelo, por que você vai trabalhar com recuperação judicial se a empresa está em crise e não vai pagar os seus honorários? Meu querido colega, quem pensa assim está redondamente enganado. E eu poderia dar inúmeras razões e exemplos. Eu vou tentar traçar 2 ou 3. Primeiro, é exatamente em razão da crise que o cliente vai lhe pagar honorários expressivos. Isso porque o seu cliente não está em vias de falência.
A empresa que pretende ingressar com recuperação judicial, ela tem atividade, ela tem um lugar no mercado, ela produz empregos, ela presta os serviços, ela segue na atividade, ela apenas está atravessando um descompasso entre o faturamento e os compromissos vencidos e a vencer. Você vai socorrer o seu cliente nesse descompasso entre compromissos e faturamento. E esse descompasso será superado. Nós teremos um realinhamento por meio do processo de recuperação judicial. E isso quer dizer que a empresa sabe dos benefícios que ela vai alcançar com a sua contratação. Mais que isso, ela sabe que a única alternativa para a sobrevivência é a recuperação judicial. E nesse contexto, os honorários acabam sendo pouco expressivos. Tem uma segunda razão que me autoriza a dizer que aquele raciocínio de que não valeria a pena trabalhar com empresa em recuperação judicial está equivocado. Você já viu os advogados que trabalham em recuperação judicial? Você conhece um advogado, uma advogada que trabalha em recuperação judicial? Ele está mal? Ele mudou a carreira? Ele não está mais trabalhando com recuperação judicial? Ou ele aumentou o trabalho com recuperação judicial? Ele se posiciona como um profissional que busca novas recuperações judiciais ou ele está saindo desse mercado? Meu caro colega, todos os advogados que eu conheço que trabalham com recuperação judicial querem trabalhar com mais recuperações judiciais. Querem dobrar o número de recuperações judiciais porque sabem que é um processo absolutamente rentável. Mas agora eu vou lhe convencer por que o cliente vai lhe contratar. Esse valor, 312.500, ele parece expressivo, mas vamos voltar ao pé no chão. Vamos voltar à prática. Na prática, nós estamos falando de uma empresa que tem 2,5 milhões de dívidas no mercado, que tem, portanto, potenciais dezenas de execuções em andamento. 2,5 milhões, para ser mais preciso, de dívidas em andamento e com eventuais execuções. O que você vai cobrar do seu cliente de honorários é 312.500. Mas esse valor não será à vista. Você não cobrará esse valor integralmente antes da distribuição da petição inicial, até porque isso não faz qualquer sentido lógico. O processo de recuperação inicial é um processo que perdura determinado tempo e você vai cobrar esse valor de modo parcelado. Agora terá uma parcela inicial. E essa parcela inicial ela se justifica por uma razão essencial. Essa parcela primeira, ela tem o seu fundamento no trabalho maior que você fará na construção da petição inicial. A petição inicial, na forma do artigo 51, compreende um conjunto de requisitos que você fará com todo cuidado, e isso significa, esse trabalho maior significa uma remuneração maior, e é por isso que eu costumo cobrar desse importe total o percentual de 10% a 15% para o ingresso em recuperação judicial. Coloquemos 15%, nós estamos falando de um primeiro valor, um primeiro aporte de R$ 46.875. É disso que se trata. Então, o seu cliente que tem 2,5 milhões de dívidas distribuídas já em fase de execução, ele, pagando R$ 46.000 a você, terá a suspensão de todas essas execuções. Você percebe que colocado nesses termos, é muito louco isso, mas colocado nesses termos, R$ 46.000 parece quase nada. E veja só, eu estou falando de uma recuperação judicial relativamente pequena. Eu vou ser bem honesto com você, uma recuperação judicial pequena, com valores iniciais no patamar de R$ 46.000. E eu estou lhe dizendo, para o seu cliente, esse é um valor baixo, visto o benefício que ele vai alcançar. Com R$ 46.000, para ser bem objetivo, ele vai suspender 2,5 milhões de dívidas. E vai suspender pelo prazo mínimo, pelo prazo legal mínimo de 180 dias, mais 180 dias. Ou seja, a Lei 11.101, no seu artigo 6º, indica que o stay period é de 180 dias mais 180 dias. Agora sim, se a empresa não concorrer, se a empresa não procrastinar, se a empresa não der aso para o atraso do processo, mas o processo atrasar, este prazo será prorrogado. E esse é um entendimento
convencional do Superior Tribunal de Justiça a despeito da mudança normativa da Lei 11.101. A média no Tribunal de Justiça de São Paulo é de 504 dias de suspensão. Agora corta para mim e presta atenção. Meu caro colega, para o seu cliente arranjar uma suspensão nesses termos, R$46 mil são valores expressivos? Eu pergunto, provocando a sua inteligência, e respondo: não. Se a empresa está em atividade, se a empresa tem um lugar no mercado, se a empresa gera empregos, R$46 mil, o empresário levanta. Por quê? Porque ele sabe que o benefício é simplesmente extraordinário. Ele sabe que o benefício é incomparável com outros benefícios em outros processos. E o valor remanescente desse contrato de R$312 mil, o valor remanescente vai ser parcelado em 36 parcelas. 36 meses, no valor de R$7.370. Ou seja, você com uma recuperação inicial pequena, vai ter uma entrada de R$46 mil e 36 parcelas de R$7.400. Eu costumo dizer que recuperação inicial se paga. Estes valores, eu tenho segurança em afirmar, serão absorvidos pelo plano de recuperação judicial nos deságios que você apresentar nesse plano. Então, veja só, em uma recuperação judicial pequena, nós estamos falando de honorários superiores a R$300 mil, com uma entrada de R$46 mil. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual é o processo que oferece esse benefício? Qual é o processo que você consegue contratar e consegue sustentar do ponto de vista jurídico, do ponto de vista dos benefícios práticos e do ponto de vista lógico, esse patamar de honorários? Eu vou lhe dizer, desconheço. Pode existir? Pode, mas eu simplesmente desconheço processo similar ao processo de recuperação judicial do ponto de vista dos honorários que você vai auferir. Encaminhando para o final, eu quero compartilhar 3 breves lições importantíssimas dessa nossa conversa. Primeira lição: uma recuperação judicial pequena pode alcançar honorários interessantíssimos. Nós estamos falando de honorários superiores a R$300 mil que o advogado vai alcançar com uma recuperação. Eu não estou falando aqui dos benefícios secundários, de, por exemplo, você fazer um bom trabalho e vir outras recuperações judiciais. Eu não estou falando aqui do prestígio que você vai construir na medida em que assessora com eficiência empresários em crise. Tá bem? Apenas uma recuperação judicial alcança honorários expressivos. E do ponto de vista da sua concretização, do seu pagamento, é absolutamente lógico que vale a pena do ponto de vista do seu cliente. A segunda questão importante: o seu cliente fecha o contrato não em razão do processo em si, mas em razão dos benefícios que ele carrega. Eu vou explicar melhor. O fechamento do contrato e o ingresso em recuperação judicial é feito em razão dos benefícios que a recuperação judicial carrega ao empresário. Simples assim. A hora que você comunicar com eficiência, e eu vou tratar disso em outros vídeos nessa linha editorial, a hora que você compartilhar informações com competência sobre o processo de recuperação judicial, o contrato será fechado naturalmente, porque os benefícios eles são autoevidentes. Ora, se eu tenho 2,5 milhões na rua, que podem encerrar meu fluxo de caixa, que podem fazer com que a minha operação vá para o espaço, é óbvio que eu preciso negociar. Mas chega um momento que a negociação é extrajudicial, chega um momento em que os credores não têm mais as portas abertas para uma negociação individual e voluntária. Nesse sentido, a recuperação judicial impõe o que a boa doutrina chama de concurso forçado de credores. O que é o concurso forçado de credores? É a reunião, por meio de uma imposição judicial, dos credores para repactuar os seus compromissos em bases condizentes com a situação econômica da recuperanda. Isso tudo à luz do princípio da preservação da empresa. É por tudo isso, e se você comunicar bem, é por tudo isso que a empresa, com esse grau de endividamento,
ela não vai encontrar outra alternativa a fechar o contrato com você. E os valores, sim, comparados com os benefícios, são valores absolutamente razoáveis e tranquilos. Uma terceira e última lição. Esse trabalho também é interessante para o administrador judicial. Por mais que nós não estejamos diante de valores milionários, como é aquele do administrador judicial, dos administradores judiciais das lojas americanas, nós estamos falando de honorários de 5% sobre os 2,5 milhões. 10% 250 mil, 5% 125 mil reais. Bom, você vai achar talvez pouco razoável, você pode eventualmente não achar um valor expressivo, mas isso significa, no curso de 2 anos, valores superiores a 5 mil reais mensais, apenas em uma recuperação judicial. Por tudo isso, é certo afirmar que o trabalho com recuperações judiciais é altamente rentável e mesmo quando aparentemente estamos diante de uma recuperação judicial pequena, os honorários, sim, são expressivos. Mas eu prometi uma dica final. Eu fiz questão de escolher uma recuperação judicial pequena, com valores baixos, para chamar a sua atenção para esse mercado. Meu caro colega, em dezembro de 2022, uma reportagem do UOL indicou que o Brasil bate recorde com 6,3 milhões de empresas inadimplentes, 30% do total de empresas. Eu trago essa última sacada para provocar você, provocar a sua inteligência a pensar quantos potenciais clientes você tem hoje no seu entorno. Quantos potenciais clientes se beneficiariam desse remédio jurídico previsto na Lei 11.101 e que eu fiz questão de explorar na perspectiva dos honorários. 6,3 milhões de empresas precisam desse tipo de assessoria e, dizendo isso, eu provoco você a caminhar comigo nessa linha editorial. Se você gostou desse conteúdo, eu lhe provoco a curtir e a seguir o meu canal. Me envie perguntas. Os próximos episódios estão também muito provocativos e eu conto com você na sequência desse diálogo. Grande abraço, em frente!